Olha aí, mas a gente tá de volta, porque aqui, a gente já disse, né? Não para. Não para. E nesse não para, já chegamos na aula 60. Uau! E uma pergunta. Entre a primeira aula e a aula de número 96, a última. Quantas aulas? Quantas aulas nós colocamos assim, inserimos? No meio. Boa. Quantas aulas? Vou te fazer uma pergunta. Quantas aulas a gente interpolou entre a primeira e a última? Então quer dizer que a primeira aula 1 e a aula 96 são nossos polos? São os polos. Uau. A aula 1 é o nosso A1? A1. E a 96 é o nosso AN? AN. Olha aí, a gente coloca... Já virou uma PA. Já virou uma PA. A gente coloca as progressões em tudo, né? E vai progredindo de 60 em 60 minutos. E a gente tem aqui 96 aulas, mas estamos nas 60. Muita calma nessa hora, muita coisa para aprender ainda. A gente ainda tem 36, então aguarde e confira. A professora Luz tá meio com uma coisinha na garganta, mas tudo passa. E aí uma coisa legal para vocês do primeiro ano é o seguinte, até a aula 72, não é? Que é no turno normal, ali no turno de vocês à tarde, vespertino, vocês vão ter todo o suporte de tudo aquilo que vocês precisam para o primeiro ano. Sim. Depois, no contraturno, vai ser um reforço que vai aperfeiçoar, que vai levantar a sua moral estudantil, com aulas de etnos aplicadas, com aulas de conteúdos que você vai usar para frente, aulas que vão dar base para você nos anos seguintes. Sim. Então, quer dizer, você vai sair do primeiro ano reforçado, ainda vai ter ali um reforço do reforço para o segundo e para o terceiro ano. Olha a maravilha. E claro que sempre a gente vai dar suporte, tá? Sejam as aulas do vespertino, as aulas que passam a ser no matutino, estaremos à disposição. Até para quem quiser assistir a aula no noturno também, pega no canal do YouTube e assiste no noturno também. Mesmo. Então vamos que vamos, aula 60, a gente vem com um assunto ainda falando das progressões aritméticas, só que agora a gente vai fazer isso que a gente disse no comecinho, a gente vai colocar meios aritméticos. A gente tem o primeiro número, o A1, a gente tem o último, que é o AN, e a gente precisa colocar meios ali entre os polos. Então isso chama-se interpolação. Isso mesmo. Vamos ver? Vamos conhecer? Olha lá então. Quando a gente fala de interpolação aritmética, então é isso, né? Colocar meios aritméticos numa PA que a gente já conhece, beleza? Beleza. Aula 60 vem com muita novidade. Mas antes disso, claro que tem aquele abraço carinhoso, né? E o oferecimento da aula é para a professora Keila, olha lá, e a sua galerinha. Sua não, que eu já disse, é nossa. Nossa. Tudo nosso. E aqui, olha que lugar legal, né? Um pergolado, aqui todo um paisagismo, uns banquinhos. Isso é na escola, olha que bonito. Né? A galera muito bonita. Eu acho, professor Maurício, tenho a impressão, não sei, né? Que eles fizeram essa foto especialmente pra gente. O que você acha? Se organizaram pra tirar essa foto, também acho. Eu acho que sim. Sair da frente aqui, né? Tem um colega aqui. Eu acho que a professora Keila falou assim, gente, vamos ali naquele lugar bonito, ali naquele pergolado, vamos fazer uma foto e mandar pros professores de matemática? Não, mas eles não estão errados, não. Por quê? Porque todo dia a gente se comunica falando assim, ei, hoje vamos assim, ó, vamos colocar uma roupa assim, vamos... Né? Porque eles merecem os professores alinhados, arrumadinhos e tal. Tudo. E então, a galera é bonita aí da professora Keila. Mas será que fica em que escola? Não sei. Vamos revelar? A escola de hoje é a escola na telinha, a escola Ricardo Cantanhede, extensão da Vinícius de Moraes. Isso fica em? Ariquemes, Rondônia. Muito bem. E aí, quando falo em Ariquemes, eu já lembro que Ariquemes está se tornando quase que a minha segunda casa, né? Eu já morei em Ariquemes, morei lá, mas agora vira e mexe nos finais de semana eu estou em Ariquemes aí com meu filho jogando. Então, ó, já fica um sobreaviso. Cada um puxa a brasa pro seu assado, né? Porque quando fala de espigão, aí sou eu, né? Espigão e cacoal, ela já fica, não, espigão, já morei, já conheço, já fui. Espigão mora no meu coração, cacoal também, mas a gente tem um carinho por todos os municípios do estado de Rondônia, né? Então, sintam-se abraçados, professora Keila, tá? Aquele abraço, grata por enviar o registro, e a gente aqui tem o maior prazer e carinho em falar em vocês, tá?
Beijo no coração, galera bonita. Vamos lá, então. Hora de um pouquinho mais de estudo. E para interpolar tudo isso, a gente precisa, eu acho, que dar uma averiguada nos fatos aí, né? Temos que alinhar algumas coisas, porque será que vocês estão antenados em tudo que está acontecendo? Porque muita coisa já está passando ali, ó. É termo geral, é a questão da sequência, é aquele negócio que vai aumentando de forma constante. É aquele A1, é o AN, é o N, é o R. Será que eu estou alinhado com tudo isso? Pois é. Nesse monte de letras e acontecimentos e fatos e não sei o que, a partir do segundo é igual ao anterior, mais não sei o que. Estou alinhado com tudo isso. Melhor maneira de alinhar? É quiz. É quiz. É hora do quiz. Então, anteninhas ligadas, galera. Anteninhas ligadas, porque é hora de testar seus conhecimentos sobre a PA, nossa querida amiga progressão aritmética. Bora ver? Vamos. Questão de número 1, na telinha, olha lá. Na progressão aritmética abaixo, 7, 4, 1, menos 2, menos 5. A razão, o valor da razão é 3, é menos 3, é menos 2 ou é 4? Qual é a razão dessa progressão aritmética? A razão? Pensa a razão. Qual é a razão? Pensa a razão. Eu tenho razão. Eu sei. Na progressão aritmética abaixo, qual é o valor da razão? A gente já sabe que está diminuindo, né? Está diminuindo. Então ela é decrescente. Decrescente. Se ela é decrescente, é negativo, né? A razão, então só pode ser... não pode ser a letra A e não pode ser a letra D. Ficamos aí entre B e C. Agora está diminuindo 3 ou está diminuindo 2? Tchan, 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 tchan. Deixa eu ver, do 7 para o 4 diminuiu 3. Então, a razão é menos 3. Muito bem, tá indo de menos 3, né? 7 menos 3, 4 menos 3, 1 menos 3, menos 2, menos 3, menos 5. E aí a gente vai aí construindo a nossa sequência chamada de PA. Bora ver? Pergunta de número 2. Na progressão aritmética abaixo, a quantidade dos termos então a progressão é 5, 10, 15, pontinho, 55. Qual é a quantidade de termos? É 11? É 20? É 30 ou é 40? Tá indo de 5 em 5, né? Tá do 5 até o 55? Quantos termos temos? Será que precisa a gente fazer o cálculo com aquela nosso termo geral, achar o N, ou a gente pode fazer mentalmente? Dá para fazer mentalmente, né? É, porque nas questões de quiz, geralmente a gente faz algo que possa ser resolvido mentalmente, tá? Então vamos lá, na progressão aritmética abaixo, a quantidade dos termos é... Vamos lá, vamos contar, professor Maurício? Tenho 5, 10... 15, aí tá indo de 5 em 5. Então, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55. Muito bem! Então, a quantidade de termos é 11. 11 termos. Pergunta de número 3, olha lá. A progressão aritmética abaixo, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, dentre as classificações, ela é crescente, é decrescente, é constante ou não é uma progressão aritmética? Bom, constante eu já sei que não é, porque constante não se tá mantém, igual, né? Se mantém, não tem nada mantendo ali não, então não é a letra C. Mas será que é uma PA? Será se é uma PA? A dúvida é essa. Se é uma PA, é crescente ou é decrescente? Pensa. Tá diminuindo ou tá aumentando? Pois é, essa é a minha dúvida, porque tá tudo negativo, não é? Mas é melhor DV7 ou DV5? É melhor DV-3, DV3. Ou DV1, né? Acho que DV1. Então tá melhorando a minha situação ali, né? Então tá aumentando. Eu devia 7, depois eu devia 5, depois eu devia 3, depois eu devia 1.
E aí? Então, se eu tô devendo cada vez menos, tá aumentando, não tá? Tá aumentando. Tá melhorando a minha progressão, né? Então, se tá melhorando e tá aumentando, ela é... Com certeza crescente, né? O que tá acontecendo aqui? Tá somando 2, não tá? Eu devo 7, somo 2... Fico com... Menos 5, né? Menos 5. Olha lá, eu devo 5, somo 2... Menos 3. Isso mesmo. Beleza, beleza? Vamos de pergunta número 4 agora. Na progressão aritmética abaixo, 6, 9, 12, 15, 18, o 20º termo vale quanto? Quanto é o A20 da progressão aritmética da PA? Na progressão aritmética abaixo, o 20º termo é... E aí, é pela lógica termo vale. ou pelo termo geral? O que fica mais prático aqui, será? A gente pode pela lógica e pode fazer as duas coisas, né? Só que aqui tá o 20º, né? 20, aí é melhor pela fórmula. Vamos pela fórmula, então? Vamos. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Conseguiram fazer? A N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu acho que eles ficam meio assustados quando a gente faz um silêncio aqui demais. Eles falam, cadê os professores? Sumiram? Acostumado a ficar falando sem parar? Não, mas é porque essa daqui, como tem que usar a fórmula, é bom deixar... A gente já sabe que está indo de 3 em 3, né? Mais 3, mais 3. Quem quiser pensar no raciocínio lógico e somando 3 até chegar no 20, também vai encontrar o mesmo resultado, tá? Que é 63, letra D. Vamos lá? Vamos. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o AN? O AN é o que eu quero achar, é o A20. Ah, tá. O A1 é o primeiro 6. termo, né? 6. Quem é o N? É 20, eu quero o 20º. Quantidade de termos, né? E quem é a razão? A razão é 3, hein? 20 menos 1. 19. 19 vezes 3, 57. Somado 6, 63. Então, olha aí que legal, né? Então, às vezes, compensa a gente fazer pelo mental, né? Mentalmente. Às vezes, compensa usar a equação, a fórmula, tá? Beleza. Pergunta de número 5, bora ver? A soma dos termos de uma PA constante é... A soma dos termos de uma PA constante é sempre 0? Depende da quantidade de termos? É sempre 1 ou é sempre o valor do termo? A soma dos termos de uma progressão aritmética constantes é sempre 0? Depende da quantidade de termos? É sempre 1 ou é sempre o valor do termo que nós temos na PA? Numa PA constante. Primeiro, o que acontece numa PA constante? Eu acho que é 2, 2, 2, 2, 2, né? A razão é 0, né? Soma 0, soma 0, soma 0. Então, se eu somar tudo, não dá 0. Não dá 0, também não dá 1. Também não. Vai ser dependendo da quantidade de termos, isso, né? Então, isso mesmo. Letra B, depende da quantidade de termos. Por exemplo, uma PA 2, 2, 2, 2, 2... Se eu for somar todo mundo, eu tenho que saber quantos 2 tem, né? Se tiver 10, 2, aí vai dar 20. Isso Se mesmo, tiver né? 15, 2, aí vai dar 30. Então vai depender da quantidade de 2 que nós temos. Isso. Depois de fazer, então, esse aparato todo aí da nossa PA, da nossa progressão aritmética, né? A gente agora pode avançar mais um passo, né? Pode. A gente pode aprender mais um pouquinho, que é a interpolação aritmética. Nessa interpolação, isso foi o que a gente falou no início da aula, professor Maurício. Mas a gente já vai dar o conceito aqui para eles. Polos. Já, né? Entendi. Inter quer dizer meio, né? Meio. Mas pode dizer time também, né? Que é o meu. É o meu time, professor Maurício, Internacional de Porto Alegre. Não eu sou gaúcha e eu sou colorada, professor Maurício. Não é time, não, mas é igual a colega lá do colégio que mandou mensagem do Palmeiras. Ele tava só brincando, tá? Eu gosto do Palmeiras, eu gosto do Inter, eu gosto de todo mundo.
Mas eu gosto. amo. Mas eu amo a minha esposa e meus filhos. Então fechou. Vamos lá então, na parte conceitual e claro, com exemplos para vocês entenderem como funciona essa interpolação aritmética. Olha lá na telinha. Então, interpolar quer dizer o que mesmo? Interpolar significa o mesmo que inserir meios aritméticos. Né? Significa o quê? Que eu vou estabelecer uma progressão aritmética. Se é uma progressão, tem uma sequência constante, porque vai somando o mesmo valor. Então eu vou ter o primeiro termo e o último termo. Lembram que na aula nós falamos de a primeira aula, a última aula, e entre essas aulas são anexadas mais 94 aulas. Por quê? Porque nós temos então um total de 96 aulas. Primeiro passo para isso, para nós podermos montar essa PA, é estabelecer uma razão. Qual é a razão que vai se manter com esses termos aí que eu tenho agora? Né? Aí fica aquela perguntinha, né? Ela vem a nossa menininha aqui, né? Perguntando, mas tá, interpolar, inserir, meios... Você falou, você leu lá o que é interpolar, mas então, que eu vou fazer? Interpolar é colocar entre. Eu tenho um A1, eu tenho um A7 e eu vou interpolar aqui, por exemplo, 5 meios. Porque você tem o A1 e o A7, são 5 no meio. 5 no meio. E quantos são os termos ao total? 7. Porque tem então a gente tem que ter os dois da ponta somados com os meios, tá? Então, interpolar é colocar coisas no meio. A gente agora vai ter o último e o primeiro. Ou o primeiro e o último, né? A gente vai ter agora os polos e a gente precisa achar a sequência. Mas é muito fácil, é só encontrar a razão. Entendeu? A gente tem a quantidade de termos, professor Maurício. Tem o primeiro, tem o último, a gente encontra a razão e aí só vai somando ali a nossa razão. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Porque na aula anterior, nós trabalhamos a fórmula do termo geral. Não foi? E aí nós fizemos lá, nós encontramos o enésimo termo, pedia o A20, o A10, o A18. Nós achamos, um dos exemplos, achamos o A1. Ele deu o último termo, deu a razão, deu o número de termos e eu achei o A1. Depois nós achamos também o número de termos. Então, realmente, só ficava faltando achar a razão. A razão, é mesmo. Então, agora vamos achar a razão. E aí fecha, então, as 4 variáveis do termo geral. Eu já sei achar os 4. Isso mesmo. Então, vamos entender mais um pouquinho e, claro, exemplificar para vocês. Olha lá. Quando falamos de interpolar meios entre dois números dados, então é o que mesmo? É acrescentar números entre eles, é inserir, é fazer com que a sequência fique completa. Para realizar a interpolação aritmética, é necessário e é fundamental que nós saibamos usar a fórmula do termo geral. AN, lembra? Igual a A1. Precisa lembrar dela. Vai lá. N menos 1 vezes a razão. E o mais importante também, além de lembrar da fórmula, é saber o que cada um desses termos representam na nossa progressão aritmética. Eu tenho que saber disso, porque senão fica muito vago para mim. Eu vou ter uma informação lá no problema, no texto, se eu não souber quem é o AN, quem é o A1, quem é o N, quem é a razão, vai ficar muito difícil de eu conseguir trabalhar. Muito bem, muito bem. Então, à medida que a gente conhece o termo geral, vai ser necessário, muito necessário o uso dele, porque a gente, para encontrar a razão só dessa forma, né? Lá na soma dos termos não tem o R, não tem a razão. É o A1 mais o AN, né? Soma o primeiro com o último vezes a quantidade de termos, divide por 2. Isso. Não tem razão. Então, a única que tem razão é o termo geral. É a mulher. O único que tem razão é o termo geral. Então, assim, ó, a gente precisa do termo geral para a gente poder encontrar a nossa querida e bendita razão. Né? Agora, nós homens vamos ter propriedade. Nessa parte aqui de interpolar, homens, nós conseguimos ter propriedade. Sabe por quê? Porque nós vamos descobrir onde está a razão. Coisas que ela já tem por natureza. A gente tem faz tempo. Faz tempo. Então, quando começa a conversa, ela já tem razão. E agora nós vamos descobrir, e vai ter os dois polos. Então agora é hora dos meninos estudar mais, porque as meninas já sabem tudo aqui, já tem razão mesmo. Então vamos passar logo prova para as meninas e deixar os meninos para depois. Né? É hora
hora de praticar, lá vem ele, é sempre animado porque é hora da prática. E aí é nessa hora que a gente vê direitinho o que está acontecendo, né? Então fiquem ligados aos exemplos para facilitar depois nas atividades de sala, tá bom? Vamos lá então, exemplo de número 1, olha lá. Interpolar 6 meios aritméticos entre 7 e 42. De modo que, aí olha só que interessante, eu quero interpolar 6 meios entre 7 e 42, de modo que agora esse meu 7 vai ser o primeiro termo e o meu 42 vai ser o meu oitavo termo. Mas por que ele é o A8 se é para 6? Mas eu já tenho os dois. Ah, então sempre vai ser assim ou depende, né? Sempre vai ser assim. Eu tenho que interpolar 6 meios. Entre o A1 e o A8, então, né? Então, 6 mais 2, que são os polos, então, teremos, então, 8 termos. Isso. Ah, então vamos primeiro estabelecer a razão, né? Mas para estabelecer a razão, a gente tem que substituir no nosso termo geral. Vai lá. Quem é o nosso termo geral? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Não é? Tá uma delícia o bichinho do... Quem é o AN? É o A8, é o último termo, que é 42. Isso. Quem é o A1? É o primeiro O A1 é termo, 7. que é 7. Quem é o N? 8 termos, né? Ó, nós temos 6 meios, mas temos 2 polos, então temos 8 termos, tá? 8 menos 1 é 8 7. menos 1 é 7. 7 vezes a Razão. 42 tira 7, né? Porque 35. o 7 está positivo, passa para outro membro negativo. Isso. Está multiplicando, vai passar dividindo. 35 dividido por 7 é 5. Achamos a razão. Que legal, né? Se achamos a razão, podemos montar nossa sequência? Podemos. Ah, então a nossa sequência está de 5 em 5. De 5 em 5. A nossa razão é 5. O nosso primeiro termo é o 7. O último é o 42. E agora a gente pode completar. Olha lá. 7 mais 5. 12. 12 mais 5. 17. 17 mais 5. 17 mais 5 dá 22. Ó, então o tempo todo está somando 5. Tem que chegar no final e dar correto, tá? Sempre assim. Tem que chegar no final e dar resultado correto. 37 mais 5, 42. Então, valeu, bateu e deu certinho essa interpolação. Joinha? Joia. Beleza, vamos de exemplo 2? Sabendo que uma progressão aritmética é formada por 10 números, em que o primeiro termo é 3 e o 10º termo é 39. Determine os meios aritméticos existentes entre 1 e 10. Vamos fazer essa aqui? Vamos lá? Aqui tem que achar a razão, né? Para saber. O A1 é 3, o A10 é 39. A quantidade de termos? É 10. É 10, é o N, e a razão eu não sei. Então vamos encontrar. Temos nosso termo geral, é a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o AN? É o A10, o AN, né? É o A10. É 39, mas a gente pode substituir na próxima. Quem é o A1? O A1 é 3. 3, a quantidade de termos 10. É 10 menos 1 vezes a razão. O A10, então, é o 39. Posso já passar o 3 para cá? Já posso. Positivo fica negativo, né? Isso. 10 tira 1. 9. 9 vezes a razão. 39 tira 3. 36. Está multiplicando, passa dividindo. A nossa razão, então, é 36 dividido por 9, que dá é 4. 4. Razão 4. Então, eu posso montar a nossa progressão? Posso. Agora fica fácil. Vou montar aqui embaixo, aqui, ó. Vamos lá. Começa no 3. Mais 4? 7. Mais 4? 11. Mais 4? 15. Mais 4? 19. Vai dar aqui, são 10. Vai lá. Mais 4? 23. Mais 4? Mais 4 vai dar 27. Mais 4? 31. Mais 4? 35. Mais 4? 39. E aí, pronto. Final. Fechou. Final de história. Beleza? Temos os nossos 10 termos, sendo que o nosso primeiro é o 3 e o último é o 39. E a gente interpolou aqui quantos meios? 8, né? 8. 8 meios. Tá bom? Beleza, beleza?
Muito bom. Muito bom. Bem... Mais um, que aqui a gente mata a dúvida e mostra... Os cálculos. Vamos lá, todos. exemplo número 3. Interpolar 5 meios aritméticos entre 51 e 93. Então vamos lá, quem é o nosso A1? O A1 é 51. Quem é o nosso AN? 93. Quem é o nosso N, a quantidade de termos? O N é 7. É 5 mais os 2 polos, que vai dar 7, né? E a razão? Não. A razão não sei. Vamos lá, então. A N é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o AN? O AN é 93. Que no caso é o A7 aqui, o né? A7. O A1, 51. Mais N menos 1. 7 menos 1. 7 menos 1 vezes a razão. Pode passar subtraindo? Pode, subtroia. 7 menos 1, 6 vezes a N, razão. Né? 93 tira 51. Eu acho que dá 42, não é? Tá multiplicando, passa dividindo. Isso já vai originar a nossa razão. 42 por 6? 7. 7. Aí então temos uma PA de razão 7, que começa com 51 e vai somando 7. 51 mais 7. 58. Mais 7. 65. Mais 7. 72. Mais 7. 79. Mais 7. 86. Mais 7. 93. Deu certo? Fechou? Certinho, Beleza, certinho. então tudo certo. Muito bom. Que milagre. Né? Opa, borrachinha aqui. Mais exemplo? Tem mais? Tem Será mais? que a gente consegue exemplificar bastante? Olha aí, consegue sim, né? Nossa aula aí já partiu para o 4º exemplo. Vamos ver. Sabendo que uma PA é formada por 20 números, em que o primeiro termo é 3 e o 20º é 79. Determine os meios aritméticos existentes entre o A1 e o A20. Nossa, sério? Sério? Primeiro vamos determinar a razão dessa PA com base na seguinte situação. Olha lá, nós temos que o nosso A20 é o 79, o nosso A1 é o 3, mais 20 menos 1 vezes a razão. Isso. Né? 79 tira 3, 76, tá multiplicando, passa dividindo. Devedendo. Uhum. Devedendo. 76 dividido por 19. 4. Aqui pulou uns passinhos, né? Tipo assim, não colocou agora a nossa equação, mas a gente pode colocar a N é igual a 1 mais N Não tem não, Sugi, tem um espaço aí. Tem não. Já montou. Não. Vamos lá. Então, quando a gente faz essa parte aqui, né, a gente sempre coloca a equação, né, pra gente não esquecer. Outro passo aqui que não teve foi o 76, tá multiplicando, passa dividindo, dividido por 19, vai originar a nossa razão. Nossa razão, então, é 4. Sabendo que a razão da PA é igual a 4, determinamos os números entre o A1 e o A20. Olha lá, então, começamos no 3. E temos que chegar no 79. Nós vamos interpolar aí quantos? 18 meios, né? De 3 em 3, vamos indo aí somando 3, somando 3, somando 3. Claro que no final tem que dar o número que a gente estava já na atividade. Beleza, professor Maurício? Beleza. Mas será que tem como aplicar isso tudo? O que você acha? Ou a gente vai ficar só assim, mais na parte... de equacionar mesmo, mas será que tem isso? Tem aplicação? Deve ter. Deve ter? Deve ter, porque olha só, nós vimos lá, por exemplo, a situação do Zezinho, que o Zezinho estipulou que ele fez uma observação na sua vida, que ele estava gastando demais. E ele pressupôs guardar R$1 no primeiro dia, porque como era o primeiro dia, era muito dolorido ainda tirar aquele R$1 que ia fazer falta no lanche. No segundo dia ele ia tirar R$2, 3. Mas se ele soubesse quanto que ele queria economizar, ele poderia estipular um prazo para poder guardar esse dinheiro e juntar aquele total. Quer dizer, ele tem o primeiro dia, R$1, e ele fala assim, eu preciso no último dia, o meu limite para guardar, o que eu posso guardar, que eu sei, é R$500. Então eu posso começar com R$1 e R$500. Quantos dias eu vou conseguir economizar até chegar nos R$500?
Então, é uma aplicação. É planejamento financeiro. Gostei. Então, dá para aplicar? Vamos ver um exemplo da aplicação desse assunto aqui, desse conteúdo. Bora ver. Uma empresa obteve no mês de janeiro um lucro líquido equivalente a R$14 mil. Neste mesmo ano, no mês de dezembro, o lucro líquido foi de R$80 mil. Lucro líquido que ele fala aqui, queridos, é quando ele já tirou todos os gastos que ele teve, tá? Ah, sim. Foi só, isso aí é lucro mesmo. Ele já pagou as dívidas, pagou tudo. Pagou funcionário. Esse foi o que sobrou para ele na empresa dele. Legal, né? Que em dezembro foi bem maior. Foi bem bom. Sabendo que o lucro foi originado de acordo com uma progressão aritmética crescente, determine o faturamento referente aos outros meses do ano. Olha, legal, porque se for em forma de PA, então tem um valor constante que é crescido, não é? Ali no meio. Então, isso é interessante. Beleza. Então, esse 14 mil é o meu A1. E o 80 mil é o meu AN? Que no caso é o A12, dezembro. É, o A12. E o A1 é o de janeiro, né? Janeiro. O A12 é o de dezembro. Então eu vou ter 10 meses aí. Ali no meio. Ah, então dá pra gente interpolar de janeiro a dezembro? Isso. Ai, de janeiro a janeiro, é quase a música, né? De janeiro a janeiro. Vamos lá, o A1 é o 14 mil, o A12 é o 80 mil. Então a gente vai fazer a N para achar a razão, né? A gente sempre tem que achar a razão, né? Sempre achamos a razão. Então aqui é o AN é igual ao A1 mais N-1 vezes a razão. Beleza? Quando a gente faz o N-1, né? A gente tem aí 12, que é a quantidade total de termos, menos 1, 11 vezes a razão. 80 mil menos 14 mil. 66 mil. Né? E tá multiplicando, passa dividindo. Então, 66 mil dividido por 11 dá uma razão de 6 mil. Então, agora a gente pode montar tudo isso, não pode? Olha lá, o nosso faturamento pode ser detalhado mensalmente nessa empresa, né? Ó, então, em janeiro, 14 mil. E aí a gente vai somando quem? 6 mil. 6 mil. Dessa forma, a gente vai longe, ó, somando sempre 6 mil. Então, em janeiro, 14 mil. Em fevereiro? 20. Em março? 26. 26 mil. Em abril? 32 mil. Em maio? 38 mil. Em junho, 44 mil. Em julho, 50 mil. Agosto, 56. Setembro, 62. Outubro, 68. Novembro, 74. E dezembro, 80 mil. Então, a gente viu que a gente vai indo de janeiro a dezembro, mas a gente pode detalhar esse faturamento mensalmente. Uma vez que a gente tem os polos, né? A gente tem o primeiro e tem o último, a gente pode interpolar os demais sabendo a razão, que é 6 mil. Beleza? Beleza. Certo. Né? Então, gostaram da aplicação? Olha que legal, né? Na aplicação, a gente consegue ver que até para um faturamento de uma empresa, a gente pode aí... Claro, né, que aqui a gente considerou um crescimento constante, né? Não enxergo? Não enxergo agora? Pessoas sem os óculos. E aí? Como é que foi para vocês tudo isso? Gostaram da parte aí do faturamento? Eu gostei. Essa parte aplicada aí na empresa, eu achei top, né? Mas claro, tem outras maneiras de aplicar, tem outras situações e tudo mais. Tá, beleza? Vamos de brincando com os números? Vamos. Vamos lá, não vamos perder tempo. Não brincando com os números de hoje, qual é a pergunta? Vamos ver. Cadê? Olha lá. Cadê? É de progressão. Essa aqui é bem destinada aí à aula de hoje. Só que tem um detalhezinho ali, ó, importante. A pergunta é: quantos múltiplos de 5 há entre 21 e 623? Entre 21 e 623, nós temos 120 múltiplos de 5, 122 múltiplos de 5, 118 múltiplos de 5, ou nós temos 601
múltiplos de 5. De cara, eu já tiraria a letra D, né? Mas por que de 21 a 622 dá 622? Mas é só os múltiplos, não estou contando os números tudo. Ah. Então, aí eu acho que fica entre centos e poucos. Entendi, 120, centos e poucos? Centos e poucos. Ou é o 120, ou é o 122, ou é o 118. Um desses, tá? Então vamos lá, e aí? Agora é com vocês. Na verdade, hoje, o nosso Brincando com os Números já veio bem direcionado. É uma atividade já. É tipo uma atividade, então não vai ter... Se liga no Enem! Não vai ter 4 atividades, vai ter 5, porque esse aí é tipo uma atividade mesmo, não é uma charada, nem um teste de raciocínio lógico. Claro, precisa do raciocínio lógico para resolver, mas você consegue aí resolvendo pelos termos da PA, né? Beleza? Sabendo que temos que focar naquele detalhe ali. Tem que ser múltiplo de 5. E é nessa hora que o termo geral é importante, né? Porque olha só, são muito distantes os números, estou fazendo de um por um. Até a própria resposta já me sugere que eu tenho mais de 100 termos. Então, para eu fazer de cabeça ou riscando, dá mais trabalho. Então, é importante vocês ficarem atentos e só usar o termo geral. Não tem mistério, não tem jeito. Beleza, beleza? E claro, né, a gente encerrando a aula, mas a gente vai voltar com a revisão. Mas eu acho assim que o assunto de progressão, eu particularmente gosto muito, né? Eu acho um assunto bem interessante e fácil de desenrolar, né? Espero que para vocês também esteja sendo assim, né? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável, tá tranquilo. A professora Luz não pode ouvir, né? Ela é assim? Ela é assim, né? E tem paródia, tá? Tem? Aguarde e confira. Ah, essa é... A gente tá vendo a PA, né? Aí tem a prima da PA, que vai chegar por aí, que é a famosa PG. Aí quando a gente tem PA... PG. Várias aulas, né, de PA, várias aulas de PG, então vira uma PG, 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 é Luci, Maurício ensinando pra você. Ai, uhul! Na minha PA, a razão é responda, vai ficar facinho se for zero. Ixi, nós já estamos cantando quase tudo. Mas aí primeiro a gente precisa aprender a PG, mas já fica a dica do refrão aí, é PA. Já vai ter batida aqui. Já vai ter batida aqui. E temos o refrão da PA, da PG, beleza? Agora sim, ó. Interpolar é daquele jeito, só tome cuidado com a quantidade de termos, que temos que somar os polos com os meios, né? Que é o detalhe importantíssimo dessa sequência, é esse detalhe aí do número de termos. Então agora fechou, vocês já conseguem calcular o enésimo termo, que é quando o exercício pede, determine o 20º termo da PA, é o enésimo, é o AN. Já conseguimos encontrar o primeiro termo, quando eles falam assim, dado uma PA onde o último termo vale tanto, determine o primeiro termo. Eu consigo achar. Já consigo dizer quantos termos tem a minha PA, que é o Brincando com os Números. Já estou dando uma dica. Nem devia, mas já estou dando uma dica. E já consigo encontrar a razão de uma PA. Quando eu tenho os dois extremos, os dois polos, eu sei que o AN, que é o último, menos o A1, vai me dar uma quantidade de termos menos 1 vezes a razão. Já acho a razão. E aí fica tudo já só para vocês poderem treinar, igual a música é PA. Verdade. Então vamos que vamos, hora de atividade de sala, mas já a gente está de volta.